Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É uma palavra muito interessante, porque quando se trata de fazer algo para Deus, irmãos, eu tenho certeza que ninguém vai passar desapercebido. O apóstolo Paulo, ele fala assim: quer comamos, quer bebamos, fazemos isso tudo para a glória de Deus. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo que você for fazer, você precisa identificar que isso vai trazer glória a Deus. Porque, irmãos, é preciso ter um entendimento aqui, que dar glória a Deus não é só eu chegar na igreja e a gente aqui, sabe, ficar eufórico e começar a glorificar, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes é importante nós glorificarmos a Deus também, se expressarmos, é muito bom. Isso mostra que a igreja é uma igreja avivada, é uma igreja pentecostal. Irmãos, cá para nós somos uma igreja pentecostal. Eu acho que é um bom momento da gente já começar a se acostumar, a começar a dar glória a Deus, aleluia. Isso é bênção no culto. Você vai interagir com o culto, com esse ambiente, mas você vai conseguir expressar essa palavra quando nossas atitudes, você, realmente tivermos atitudes que glorifiquem a Deus. Porque eu posso chegar aqui e falar assim para vocês: irmãos, vocês sabem o que é dar glória a Deus? Quem tem glória a Deus aí, dá glória a Deus. Aí todo mundo vai falar glória a Deus. Quem tem aleluia aí, dá aleluia. Alguém vai dizer aleluia, pastor. E muitas vezes a gente só fica na palavra. Só que o que vai valer de verdade é se nós estamos dando glória a Deus com toda a nossa vida e o nosso ser, que nós estamos vivendo, seja na igreja, seja aí fora. Ou seja, a minha vida e a tua vida tem glorificado a Deus? Será que as nossas vidas têm de fato glorificado ao Pai que está no céu? Porque a Bíblia diz assim, que o vosso Pai que está no céu veja as vossas obras, e o povo que está na terra também veja, e o Pai que está no céu seja glorificado pelas vossas boas obras. Irmão, você sabe quando que Deus é glorificado? Quando eu e você temos boas obras. Você pode dizer amém por isso? Porque quando eu e você temos boas obras, boas atitudes, temos bons relacionamentos, quando eu e você temos boas maneiras, onde nós vamos, eu tenho certeza, irmãos, que isso glorifica a Deus que está no céu. A pessoa vai olhar e falar assim: nossa, esse irmão é diferente. Nossa, esse irmão assim tem um jeitinho, né? Quando eu prestei o concurso da Guarda Civil Municipal da cidade de Ferraz de Vasconcelos, foi assim uma das conquistas muito bonitas que eu tive. Eu vivi muito aquele momento. E a gente foi para o curso de formação. Ficamos 1 ano no curso de formação. Lá você vai aprender sobre leis, você vai aprender sobre o ECA, você vai aprender a atirar, manusear uma arma, você vai aprender defesa pessoal. Então é 1 ano de treinamento. E aí, quando você está passando pelo centro de formação, você é chamado o tempo todo de aluno, né? E tinha um aluno no meio da gente, aí eu lembro dele, eu dou risada, não vou falar o nome dele aqui, que o professor falava assim: ai, que aluno inconveniente, viu? Ó, aluno inconveniente, porque o professor estava ministrando a aula, ele sempre conversava, falava, ele, sabe, não tinha uma reverência para aquilo que estava sendo falado.
Ele sempre falava numa hora incerta. Sabe aquela pessoa que, sabe, só quer entrar na hora incerta, nos momentos que não é oportuno, pessoa inconveniente. E esse aluno, ele ficou taxado de aluno inconveniente. E acabou o curso, nos formamos, e o tempo todo em serviço, ele era taxado de aluno inconveniente. Então, irmãos, muitas vezes nossos posicionamentos vão nos taxar. Sabe, nós precisamos, quanto cristãos, saber qual é o nosso lugar. O que nós devemos fazer? Qual é o momento de falar? Qual é o momento da gente se calar? Então nós temos que saber e ter esses equilíbrios. Porque muitas vezes nós vamos ser taxados. Nossa, que inconveniente. Ai, que pessoa chata. Ai, que crente chato. Ô crente galoche que pega no pé da gente. Meu Deus. Ai, eu não quero nem ficar perto desse irmão. Não sei se você já teve experiências assim, mas você vai ser pessoas de poucos amigos. Ninguém vai querer se aproximar. Então é muito importante que nós venhamos ter também esse discernimento, de saber a hora certa, de intervir, de fazer inserções, de falar, de ouvir. E Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. O Salomão, ele dá conselhos sábios. Ele fala assim: há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo da gente abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo da gente cantar, há tempo da gente espalhar pedra, juntar pedra, há tempo, de sorrir ou de chorar. Então, ou seja, há tempo para todas as coisas. E eu e você precisamos saber a hora certa de cada coisa. Então, é muito bom, sabe, que eu e você possamos saber disso, para que nós possamos ter um bom testemunho das pessoas que estão de fora e também das que estão de dentro. Irmãos, uma certa feita, nós trabalhando como equipe de missões, alguns anos atrás, aí a gente passa na fila da merenda, aí a pessoa tinha a oportunidade de se servir, não é ninguém daqui, pelo amor de Deus, e aí era alguém de fora, e aí passando lá na fila da merenda, aí todo mundo colocou bonitinho, tal, equilibrado. Aí vem um abençoado que catou e fez aquela montanha, comida começou a se derramar, transbordar pelo prato, caiu no chão. Aí todo mundo olhando para ele, olhou assim, falou: nossa, por que não colocou menos, para não deixar cair no chão? E é um missionário, essa pessoa veio de fora. Então assim, às vezes, irmãos, vai ser taxado. Ele não podia ter colocado pouquinho, menos, aí depois ir lá e repetir, fica mais bonito, sabe? Então são situações, eu estou contando aqui situações corriqueiras, muitas vezes que você se depara com elas, mas em outras situações, uma entrevista de emprego, que a pessoa vai vestida inadequada, a pessoa, ela se porta, ela fala assim: não, eu sou um cristão, mas o palavreado dela não condiz com o que ela fala. A pessoa chama nome, a pessoa é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa, sabe, orgulhosa, é uma pessoa complicada, é uma pessoa que fala assim: ah, eu sou desse jeito mesmo e eu nasci assim, vou morrer assim. Você me desculpa, mas o evangelho é transformação de vida. O evangelho muda as pessoas. Então, gente, quando nós olhamos essas situações, nós precisamos nos moldar segundo o evangelho, não o evangelho se moldar a nós. Paulo, ele fala assim: transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Ou seja, se não houver uma mudança aqui dentro, possivelmente as nossas atitudes não vão mudar aqui fora. Então a vontade de Deus é que nós venhamos mudar aqui na mente primeiro, porque se você deixar a sua mente ser transformada, cair no teu coração, as suas atitudes vão mudar, as suas atitudes vão mudar. Eu confesso para você que eu sempre fui uma pessoa muito desregrada, uma pessoa muito complicada para comer. Eu sei o que eu estou sofrendo por isso, e eu tenho mudado minha forma de se alimentar, colocado menos, eu tenho, evitado coisas que me fazem mal. Estou agora na água da berinjela, água com limão,
né? Hora ou outra agora estou andando a pé, deixando mais o carro em casa. Então isso eu estou tentando mudar os meus hábitos, porque senão, irmãos, eu não vou poder ter autoridade para falar sobre isso, e eu vou dar mau testemunho. Então eu sei que isso vai me ajudar e ajudar o meu próximo. Então que nós possamos começar a mudar a nossa mente primeiro, e isso eu entendi na minha mente, que eu precisava mudar. Pressão arterial desregulada direto, eu sei que eu preciso mudar, e eu estou fazendo alguma coisa já para que isso seja mudado. Então a transformação começa aqui na nossa mente. Se você não entender que você precisa mudar, você nunca vai mudar. Se você não entender que você precisa mudar a sua postura, você nunca vai mudar. Se você não entender que você faz algo errado, que você às vezes é taxado, que você às vezes, sabe, é conhecido por tais comportamentos, se você não identificar isso como algo negativo, você nunca vai mudar. Nunca. Então é muito importante que a gente venha transformar a nossa mente. Mas a palavra que eu quero trazer também, ela está relacionada a isso, claro. Mas eu quero te dar conselhos, 4 conselhos, para que diante da vida, diante de boas notícias, diante de situações, né, você e eu possamos saber como lidar e como se comportar. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, na verdade, de uma coisa muito importante. Tudo que você faz para dar glória a Deus, tudo que você faz para o Senhor, isso não vai ser em vão. Isso vai trazer resultados. Isso vai ter recompensas. Consequentemente, você vai colher. Aquele que planta, colhe. Olha que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso. Tudo que você plantar, você vai colher. E uma coisa boa, né? Paulo, ele está dizendo aqui que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, boas notícias. Deixa eu perguntar algo aqui para você. Boas notícias, quem não gosta delas, né? Tem alguém aqui que gosta de boas notícias? É bom ter boas notícias, é ou não é? Né? Eu louvo a Deus, irmãos, quando alguém vem contar uma boa notícia para mim. Eu me alegro muito. E você quer saber de uma coisa? Tem uma coisa que eu não tenho, é inveja. Tem uma coisa que eu não tenho, é querer ter o que o outro tem. Olha, isso eu não tenho. Glória a Deus, eu não tenho, é de mim, não tenho. Porque ser pastor é você participar das maiores alegrias da vida de alguém. Ser pastor é você também participar das maiores tristezas da vida de alguém. Então a gente participa dos bons e dos maus momentos na vida dos irmãos. Sabe, você participa do nascimento de uma criança, você também participa de um funeral, você participa de alguém que passa no vestibular, você participa de alguém que foi reprovado, na vida de alguém que foi reprovado, você participa na vida de alguém que recebeu a cura de um câncer, você participa na vida de alguém que está enfermo. Olha que situação maravilhosa. Nós participamos da vida de pessoas ativamente. E eu confesso para você, o bom é ter boas notícias, mas a Bíblia diz uma coisa: chorai com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então é para todo tempo. Só que quem é que não gosta de receber uma boa notícia? Todos nós. Eu creio que quando há boas notícias, a gente se alegra muito mais ainda, em nome de Jesus. Algumas boas notícias marcaram a minha vida, né? Uma foi quando eu passei no concurso, né? Outra foi quando consegui meu primeiro emprego. A outra foi quando eu me casei, né? A outra foi quando eu assumi esta igreja. Ou seja, várias boas notícias. A outra quando eu pude ser pai, né? Pai de filhas maravilhosas. Então eu louvo a Deus, porque eu sempre tive más e boas notícias, mas as boas notícias, elas com certeza trazem maiores alegrias e nos motivam muito mais. Consequentemente, porque as más notícias, elas são para nos fazer crescer, e as boas notícias são para nos fazer lembrar quem é que nos colocou ali,
que se trata do poderoso e do eterno Deus, porque Deus é bom, amém? Nós nunca devemos nos esquecer do nosso Criador. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E qual é a boa notícia aqui dada pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja? Paulo, ele dá uma boa notícia para eles. Irmãos, isso é maravilhoso saber. Paulo, ele diz para os irmãos assim: irmãos, olha, fiquem tranquilos, porque tudo aquilo que vocês têm feito para Deus e para dar glória a Deus, isso aí vai ter uma recompensa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Paulo, ele diz para nós que o nosso trabalho não é vão no Senhor, terá uma recompensa. Isso é uma boa notícia para nós, irmãos. O Senhor, ele não vai nos dar algo maravilhoso. Ele está dizendo assim para mim e para você: aleluia, o que vocês fazem para Deus não vai passar desapercebido. Ele quer dizer para nós assim: o que vocês fazem para Deus tem um valor. O que eu e você realiza para Deus não é inútil. O que eu e você temos feito para Deus transcende esta vida. O que eu e você temos feito para o Senhor não ficará perdido no mar do esquecimento. Deus se lembra de cada detalhe que eu e você fazemos para Ele. Amém, irmãos? Deus não se esquece. E é por esta razão, irmãos, que não é vão aquilo que nós fazemos para Deus. Porque temos um Deus que se lembra, que vê, que ouve, que se alegra. E é maravilhoso fazer a obra do Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia diz em Isaías 53, um dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada, mas também para mim ele é o mais promissor que existe. Por quê? Porque ele retrata, aleluia, o dos sofrimentos suportados por Cristo, ao ponto dele ficar desfigurado. Sim, porque ele decidiu fazer isso por amor. Ele decidiu fazer isso porque ele quis se entregar por mim e por você, sofrer os flagelos. Olha que coisa linda da parte de Deus. E isso sem ser reconhecido é o mais promissor também, porque ele relata uma das promessas mais lindas feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é essa promessa, pastor? A Bíblia diz em Isaías 53, verso 11: o trabalho de sua alma verá, e ele ficará satisfeito. Ou seja, mais uma vez Deus está dizendo assim: o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Aleluia. Deus está confirmando, falando assim: o que você faz não vai ficar em vão. Eu vou recompensar você, aleluia. E quanto trabalho, irmãos, nós tivemos algumas semanas atrás. Meu Deus, quanto trabalho no dia das crianças, sabe, os irmãos tiveram, para poder preparar todo o cronograma, para fazer os saquinhos de doce, irmãos que doaram, né? Os irmãos que se pintaram de palhaço, que fizeram maquiagem, que prepararam uma dança, prepararam coreografia, prepararam, sabe, como fazer algo para alegrar as crianças. Todas as vezes que tem um evento na igreja, as pessoas que se colocam à disposição, né? As orações que nós temos, os cultos que é realizado, os irmãos que limpam a igreja, né? Sabe quanto trabalho, irmãos, nós temos para deixar uma igreja de pé, uma equipe de mídia, obreiros, né? Pessoas que estão à disposição da obra do Senhor, trabalhos realizados na zona rural. Em nome de Jesus, querido, todo trabalho que você faz para Deus não é vão, em nome de Jesus. Então nós temos muito trabalho, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui alguns conselhos destes versos da palavra de Deus, aleluia. Em primeiro lugar, a Bíblia fala para nós, no verso de número 58, a parte A do versículo, a palavra de Deus fala para nós assim: mantenham-se firmes. Você pode repetir comigo? Fala assim comigo: mantenham-se
firmes. Fala assim bem forte, firmes. Eita glória, aleluia. O lugar, irmãos, mais perigoso, o lugar mais perigoso, aleluia, de uma montanha para um alpinista, é o pico daquela montanha. Por quê? Porque a próxima atitude pode ser a de descer, e é na descida que muitos morrem por causa do descuido. Quando nós olhamos a palavra de Deus, é por isso que ela nos orienta: mantenham-se firmes, não desfaleça o vosso coração, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, mantenha o foco, mantenham-se firmes, aleluia. Como eu e você, irmãos, poderemos nos manter firmes na caminhada com Deus? Aleluia. Primeiro, mantendo os nossos olhos no lugar certo, colocando os nossos olhos fitos no lugar certo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluias. A Bíblia diz assim, irmãos: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mantenha os teus olhos na luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Então mantenhamos-nos firmes nele, olhando nós para ele, fitando os nossos olhos no lugar certo, na pessoa de Cristo. Eu não posso olhar para o meu vizinho, porque o meu vizinho é falho. Eu não posso olhar para o meu patrão é falho. Eu não posso olhar para o homem, o ser humano é falho. Eu não posso, queridos. Eu preciso entender e compreender que eu preciso manter o meu olhar na pessoa de Jesus, porque se eu desviar o meu olhar dele, eu vou cair. Eu vou fazer igual aquele alpinista que subiu até o pico da montanha. Eu vou perder o foco e eu posso morrer espiritualmente. Alguém pode morrer espiritualmente porque não ora, porque não lê a palavra, porque não se dedica na oração, na comunhão. Pode. Alguém pode perder a sua vida espiritual, perder, o seu contato com Deus, porque deixou de cultuar, de vir à igreja. Pode. Então o que eu preciso fazer? Manter o meu olhar firme em Jesus. Eu não posso desviar o meu olhar da pessoa de Cristo. Isso é me manter firme. Segunda coisa aqui, que eu posso fazer para me manter na caminhada com Deus. Meu coração precisa estar cheio do alimento certo. Aleluia. Salmo 1, o Salmo 1, ele fala que se a gente observar a palavra de Deus de dia e de noite, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto a gente fizer vai ser próspero. Eu preciso guardar no meu coração a palavra de Deus. O Salmo de número 119, verso de número 105, a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. 119, verso 105 não, é um pouco mais para frente. O 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas um pouco mais para frente fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma ovelha bem alimentada, ela não busca alimento no vizinho. Irmão, se você estiver bem com Deus, nada vai fazer você tirar o seu foco. Se você estiver bem alimentado, se você tem uma palavra que ela traz todo o preenchimento para o teu coração, nada vai tirar a tua atenção do Senhor Jesus. Aleluia. Uma pessoa bem alimentada dificilmente adoece, e se adoece, ela se recupera mais facilmente. É verdade ou não é? Uma pessoa que não come, não põe os nutrientes necessários para o corpo, uma pessoa que só quer saber de comer besteira. Irmãos, uma das refeições mais importantes que nós fazemos é a primeira refeição do dia. Eu tiro porque
Sabe, tem pessoas que eu conheço que acorda de manhã, vai procurar chocolate para comer, vai procurar besteira para comer. Querido, não faça isso não. Se alimente direitinho. Sua imunidade vai ser mais alta. Você vai ter mais dificuldade de pegar doenças. E caso pegue, vai se recuperar muito mais rápido, porque o seu corpo vai estar com a imunidade alta e vai ser melhor para você, né? Então, a pessoa que se alimenta direitinho dificilmente adoece. Terceira coisa que não vai conseguir me tirar da caminhada com Deus: mantendo uma devoção particular verdadeira. Cá para nós, queridos, será que os cultos da igreja é suficiente para me manter de pé? Eu não acho que é suficiente para me manter de pé. Se eu não buscasse a Deus, queridos, se eu não orasse a Deus nos meus particulares, nos momentos de devocionais, nos momentos que eu busco ao Senhor, talvez eu não estaria de pé aqui. É muito importante que eu e você venhamos ter uma vida devocional com Deus. O que é um devocional? Seu devocional pode durar 5 minutos, 10 minutos. Os primeiros minutos do seu dia, e eu fico triste com uma notícia dessa, mas tem pessoas, a primeira coisa que ela faz quando amanhece o dia, bota a mão no celular e vai ficar vendo a rede social. Irmão, isso é tão ruim para nós. Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu já desperto, eu coloco ali o celular para despertar 5:30 da manhã. Quando o celular desperta 5:30 da manhã, eu já pego ele, já coloco um louvor, começo a orar, já coloco num texto bíblico para me ler. E ali, às vezes é 10, 15 minutos, 20 no máximo. Eu fiz meu devocional, eu dediquei a primícia dos meus minutos a Deus. O que me mantém de pé? Meu devocional com Deus. Os primeiros minutos do meu dia na presença de Deus. Talvez para as pessoas acham assim: nossa pastor, será que isso vai fazer diferença? Faz toda a diferença. Porque você vai consagrar o seu dia ao Senhor, você vai orar. Se você já amanheceu meio malamanhado, meio triste, meio sem vontade de se levantar da cama, a oração vai te fortalecer, o louvor vai te animar, sabe? Você vai sentir uma alegria do Espírito Santo. Você já vai começar a expulsar Satanás da tua vida, todos os demônios que estão lutando contra você, tentando tirar a tua paz. Você já repreende todos eles, que eles vão embora, e a única coisa que fica é a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha quão importante é você dedicar os primeiros minutos do seu dia ao Senhor. Não faça outra coisa não, experimente isso. 5, 10 minutos no máximo, se você não tem costume. Mas se você tem tempo, faça isso. Irmão, eu queria ter tempo. Eu confesso para você, eu queria ter tempo para me preparar mais. Eu confesso para você que se eu tivesse tempo, eu oraria no mínimo 3 horas, 4 horas, no mínimo. Eu conheci um pastor, esse é o pastor José Rodrigues. Ele parece um cotonetezinho, ele é todo branquinho e a cabecinha dele é toda branca, o cabelo todo branquinho. A gente tem um carinho muito grande por ele. Ele é da MCM Povos, lá de Goiás. E ele dá até medo quando a gente tem a oportunidade de ir para lá. Ele fala assim: pastor que não ora no mínimo 3 horas, para mim não é pastor não. Pastor gordo é pastor que não serve para o ministério. Eu estava frito. Por isso que eu não fui mais visitar o pastor José Rodrigues. Fiquei com medo de ir lá. Quando eu ficar magrinho eu vou lá, né? Mas irmãos, sabe, é um pastor assim que ele ora, ele fala que ele ora no mínimo 5 horas por dia. Ele tem tempo, não trabalha e tal. Claro, se dedica ao ministério. É um pastor integral e é muito lindo o trabalho dele. Mas ele ora no mínimo 5 horas por dia. Então é diferente. Queria eu ter tempo, irmãos. Sabe, você que tem tempo, faça isso, dedique, se prepare, ore. Você vai firmar mais a sua vida na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim: mas eu vou orar para quê? Vou ler Bíblia para quê? Tem momentos que Deus vai enviar pessoas para você. Você vai ter um texto, você vai ter uma oração, você vai ter uma palavra, você vai ter um abraço, você vai ter alguma coisa da parte de Deus para poder dar para essa pessoa. Então é muito bom que você esteja preparado para isso. O melhor da nossa vida cristã, irmãos, é
aquilo que só Deus vê. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, eu costumo dizer que melhor é aquilo que nós fazemos no nosso secreto. Eu posso ser bonzinho aqui para vocês, mas se eu for uma pessoa que só fala e não faz, vai ficar ruim para mim. Porque naquele grande dia eu vou prestar contas com Deus. Agora, o bom é quando você faz no secreto, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Você ora no secreto, você busca a Deus no secreto, você tem comunhão com Deus no secreto, você é honesto quando ninguém vê, você é amoroso quando ninguém vê, você é verdadeiro quando ninguém vê. Deus ama isso na gente, irmãos. Quando Deus vê isso em cada um indivíduo, Ele honra a vida dessa pessoa. Porque Deus nos vê no secreto. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando alguém teme a Deus, ele faz isso longe das pessoas também. Não é verdade? Ele faz isso longe de alguém. Aleluia. Quarto princípio aqui, quarto conselho, né, desse verso aqui, se mantenham firme. Ele diz assim: andando todos os dias, em todos os lugares, a todo custo, com Deus. Quem convida a Deus para andar com você aí todos os dias da tua vida? Porque às vezes eu acho que eu só posso buscar a Deus na igreja, na hora do culto. E na verdade não. Eu posso buscar a Deus, irmãos, em todo tempo. Deus pode andar comigo. A Bíblia fala que Enoque, olha isso, que coisa linda. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si, mas aquele homem, ele tinha o costume de carregar a presença do Espírito Santo aonde ele ia. Aonde ele ia, Deus era uma realidade na vida dele. Ele ia para o trabalho, eu estou aqui conjecturando, mas Deus estava lá. Ele ia para a condução, pegar ônibus, pegar a van, Deus estava lá. Ele ia fazer compra no supermercado, Deus estava lá. Por quê? Porque ele andava com Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que andar com Deus. Quem anda com Deus, vive Deus todo dia. Não espera a hora do culto para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Irmãos, tem hora, eu vou falar a verdade para você. Eu não estou mentindo, não tenho por que fazer isso. Tem hora que eu estou no caminhão, eu estou chorando, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo Deus do meu lado, estou sentindo Deus ali. É uma graça tão grande de Deus. Como é bom ter Deus do seu lado em todo o tempo. Irmãos, às vezes a gente pensa que ter Deus do nosso lado é só quando está tudo bem. Não, às vezes você vai estar arrasado, destruído. Muitas vezes você vai estar sofrendo as piores lutas da sua vida, mas você vai sentir que o Senhor está ali falando de uma maneira tão audível ao teu coração, e você vai perceber que essa doce presença, ela te acompanha nas horas más e nas horas boas. Esse é, sabe, o maior privilégio de andar com Deus. Você pode ser lançado numa cova de leões, mas Deus, Ele vai estar ali. Isso aconteceu com Daniel, e a Bíblia diz que Deus calou a boca dos leões e guardou a vida de Daniel. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. A Bíblia diz que Daniel, ele foi um homem íntegro, honesto. Entrou governo, passou governo. Um homem que entrou reis, passaram reis. E esse homem se manteve o mesmo Daniel, fiel, servo do Deus Altíssimo. Tanto é que foi publicado um edito que todos deveriam, sabe, respeitar o Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel era um Deus poderoso, aleluia. Irmãos, você vai fazer com que o seu Deus seja honrado ou ele seja menosprezado. Você vai fazer isso. Qual é o Deus que você tem representado e você tem mostrado? Porque à medida que eu apresento o meu evangelho, as pessoas vão perceber se eu sou de fato um cristão 100% ou não. Você sabe quem é que vai ser glorificado ou não? É o Deus que você serve. Se você dizer que é um cristão e fazer tudo errado, as pessoas vão olhar para você e elas vão medir Deus segundo você. Agora, se você fizer tudo certo, elas também vão medir Deus segundo você. E aí, é aquilo que a Bíblia diz:
Vós sois a carta magma de Deus, escrita e lida pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, as pessoas que nunca vieram a uma igreja, quando ela olhar para mim, olhar para você, nós vamos ser uma carta viva, andante, ambulante, perambulando sobre essa terra, andando, contagiando pessoas por causa da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes. Nós somos uma carta viva de Deus na vida das pessoas. O que as pessoas têm lido na tua vida, meu irmão? Se elas olharem para você, elas vão ver Deus ou elas não vão ver Deus? Temos que andar com Deus. Aleluia. Aqui a gente vê também nesse texto que, além de ser firmes, nós precisamos ser constantes. O verso 58, a parte B diz: e constantes. O mesmo apóstolo Paulo aconselha os irmãos a serem constantes. E a constância aqui a expõe como prática de vida na carta que escreveu aos Filipenses. Essa constância é a nossa prática de vida cristã diária. Paulo escreve, aos Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou bem instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, ele dava bom testemunho nas horas boas e nas horas ruins. Nas horas ruins ele não ficava esculhambando com a vida cristã, que a culpa era da igreja, do pastor, a culpa era dos irmãos. Não, ele ficava na dele, esperando a hora certa de Deus agir, e ele não reclamava, mas ele glorificava a Deus. Quando estava tudo bem, ele também exaltava e glorificava a Deus. Então por isso que ele escreve essa carta, e ele diz: eu sei ter muita coisa e eu sei também não ter nada. Eu sei ter em abundância e eu também sei viver sem ter nenhum tipo de fartura. Ou seja, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Todas estas coisas, irmãos, acredito que a visão determina a ação. Uma visão correta da vida cristã só pode vir de um lugar, da instrução da boca do próprio Senhor nosso Deus. Só pode vir dele, irmãos. A boca do Senhor nos instrui que, aleluia, para vivermos uma vida constante, temos que constantemente sermos avivados em nosso coração por Deus. E isso tem a ver com uma vida de oração certa. Aleluia. Em Isaías 62, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor diante da terra. Ou seja, os nossos lábios não vão se calar, até nós vermos as bênçãos do Senhor descendo sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação. A nossa boca não pode se calar, irmãos. Nós precisamos continuamente sermos constantes, aleluia, na vida de oração também. Oh, glória a Deus. Vejamos o que nós podemos aprender sobre a oração, aleluia, como um combustível para uma vida avivada constantemente. Primeiro, oração perseverante. Aleluia, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Eu posso estar aqui, irmãos, e orando em pensamento. Eu posso estar trabalhando e orando em pensamento. Eu posso estar fazendo alguma atividade orando em pensamento. Ou seja, dia e noite eu não me calarei, porque eu estou em contato com Deus, orando, falando com Ele.
Isso é uma bênção. A Bíblia diz que Elias orou 7 vezes no cume do Monte Carmelo, antes de as torrentes do céu se abrirem sobre a terra sedenta. Aleluia! Aquele homem ficou clamando a Deus até a chuva descer. Um homem que disse: segundo a minha palavra não vai haver chuva sobre Israel. E um homem que também orou e disse: segundo a minha palavra, Deus vai vir a chuva. Porque ele tinha uma vida de oração. Irmão, será que eu e você podemos chegar diante de Deus e declarar: diante da minha palavra, o Senhor vai curar, o Senhor vai batizar, o Senhor vai fazer milagre, o Senhor vai abrir aquela porta? Será que nós podemos declarar isso? Precisamos ter uma vida de oração. Elias orou e o Senhor respondeu. A igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, perseverou unanimemente na oração, antes do Espírito Santo descer, lá no dia de Pentecoste, no cenáculo. Aqueles homens ficaram 10 dias orando, ininterruptamente orando, clamando, pedindo: Pai, manda a promessa de Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor enviou, e a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, e encheu-se toda a casa que eles estavam assentados. O poder de Deus foi notório naquele lugar, porque aqueles homens, irmãos, perseveravam unânimes, constantes na oração. Que eu e você possamos fazer orações com concordância, unânime. Sabe, é muito bom o marido sentar com a mulher e perguntar para ela quais são os seus sonhos, o que ela precisa, o que ela está precisando. É muito bom a esposa sentar com o marido e falar: olha, o que você espera, o que você procura para melhorias para a nossa casa, para a nossa vida. E a oração vai ter concordância. Os filhos precisam comunicar aos pais os seus sonhos, os seus objetivos, para que a oração tenha concordância. Irmãos, é muito maravilhoso quando tem uma casa em concordância, e a oração ela vai ter um destino, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Porque às vezes o pai está orando de um jeito, o filho está orando de outro. Às vezes o marido está orando de um jeito, a mulher está orando de outro. Às vezes, irmãos, a oração está dividida, e Deus não pode fazer, porque um reino dividido não prospera. Então é muito importante que haja uma concordância. Deus desceu com o Espírito Santo porque houve perseverança e concordância. Segunda coisa, a oração tem que ser uma oração expectante. Ou seja, a Bíblia diz assim: sobre os muros, ó Jerusalém, pus guardas. Aquele que ora deve se portar como um sentinela, deve fazer como Abacuque, orar e ter expectativa. Eu não posso orar e não acreditar na minha oração. Eu preciso orar e ter expectativas de que a vitória chegará, que a resposta virá. Ou seja, eu tenho que ter expectativa daquilo que eu tenho falado com Deus. Irmãos, eu vou falar a verdade para você: eu tenho expectativas. Às vezes parece até que eu sou um sonhador, mas eu espero em Deus, eu espero por Ti, eu clamo por Ti, Jesus. Irmãos, eu espero em Deus, isso é verdade. As pessoas que estão mais próximas, a gente sabe, nós passamos desafios enormes, mas eu espero em Deus, pois ainda eu louvarei, como diz o Salmo 46, como diz o Salmo 42, eu ainda louvarei. Então, que nós venhamos ter expectativas. Terceira coisa, a oração tem que ser uma oração confiante. Vós os que fareis lembrado o Senhor, vós os que fareis lembrar do Senhor. Ou seja, eu preciso fazer notório para Deus, eu preciso chegar com confiança e fazer o Senhor se lembrar de mim todos os dias. A palavra de Deus diz, irmãos, que orar é repetir para Deus o que Ele nos diz nas Escrituras. A oração não é a tentativa de mudarmos o coração de Deus, mas é a decisão de nos enquadrarmos nas promessas da palavra de Deus. O que ora com confiança não tem mais nenhuma razão para ficar ansioso. Aleluia!
Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes entregai as vossas petições a Deus, aleluia. Não fiqueis inquietos, mas antes entregai as vossas petições a Deus. Que eu e você não fiquem ansiosos, porque quando você entrega a Deus, você não fica ansioso. Quando você ora, você não fica ansioso. Quarto, a nossa oração precisa ser uma oração fatigante. Vós os que farei lembrar do Senhor, não descansei. A ordem é não descansar. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, como diz Miqueias 2:10, aleluia. Ou seja, não descansaremos até vermos, aleluia, a glória de Deus, a manifestação de Deus. A Bíblia manda a gente continuar, olhar para frente, orar incessantemente, aleluia. O quinto é uma oração desafiadora. Nem deis a Deus o descanso. A oração que prevalece é ousada e intrépida, aleluia, oh glória. Deve ser a oração igual a de Jacó, que Jacó fez. Em Gênesis 32, 26, a Bíblia diz assim: não te deixarei ir, se não me abençoares. A Bíblia diz que Jacó segurou o anjo. Ele foi marcado, mas ele não soltou aquele anjo. Foi a noite inteira lutando com o anjo, mas ele saiu abençoado daquela noite. Que eu e você possamos buscar ao Senhor, desafiando os nossos limites, até recebermos a nossa bênção, em nome de Jesus. Devemos orar como o amigo importuno, devemos bater até que a porta se abra. Deus quer ser importunado na oração, se é isso que nós podemos dizer. Deus não ouviu uma mulher, irmãos, que clamou, que aquele juiz que era iníquo não ouviu uma viúva que insistentemente batia na porta dele. A parábola diz: se o juiz que era iníquo atendeu a causa daquela pobre viúva, quanto mais o vosso Pai, que é justo, Ele não vai ouvir as vossas orações? Que nós venhamos ser alguém que importune a Deus nas orações. Não deis a Deus descanso, irmãos. Clame a Deus a tempo e fora de tempo. E a sétima coisa, que a nossa oração seja uma oração específica, objetiva, até que restabeleça Jerusalém. Deus não precisa ser convencido como um advogado que trabalha quando faz a sua defesa, irmãos. Ele não quer que você lance diante dele as provas, testemunhas, etc. Ou seja, de que você está com a razão e por isso merece ser atendido. Não é isso que Deus quer. Eu e você não podemos lançar na face de Deus. Não é dessa maneira, não é. Aleluia. Não, Deus quer saber qual é o desejo do meu e o do seu coração. A Bíblia diz em Salmo 37, verso 4: deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Ele quer que eu e você venhamos ser claros, objetivo, direto. Muitas vezes Jesus perguntou para as pessoas: que queres que eu te faça? Muitas respostas foram: quero ser limpo, aleluia, aleluia, quero ver. Então ele respondia: que seja feito assim. Que a nossa oração seja objetiva. Não é possível uma vida cristã constante sem uma constante vida de oração. A oração é para o espírito, e o que o alimento é para o corpo. Isto que faz saudável. Irmãos,
que nós possamos ver os resultados das nossas orações. E o nome do Senhor seja glorificado. Uma terceira coisa, e eu vou terminar aqui, para não me alongar muito. A Bíblia diz: produzam frutos. Quando você lê o verso 58 de Paulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 58, você vê a parte C do versículo, ele fala assim: sempre abundantes na obra do Senhor. O fruto é a esperança de todo lavrador, irmãos. Todo aquele que planta quer colher um dia. Em nome de Jesus. Nenhum lavrador lança a semente em vão. Ele espera a colheita. O mesmo acontece com o Senhor. A semente da palavra de Deus nasceu em nós. E é esperado que através de nós frutifique em outras pessoas. Deus não quer ser decepcionado. Amém? Não quer. Aí, eu pergunto para nós: será que Deus já foi alguma vez decepcionado? O nosso Deus, será que Ele já foi decepcionado com o ser humano, sim ou não? Sim, várias vezes. Deus já se decepcionou com o ser humano. Isso é verdade. Quando? O texto de Isaías 5, verso do 1 ao 7, ele narra a decepção de Deus. Deus não quer que isso aconteça conosco também. Por isso, alguns requisitos são ensinados a nós em João 15. Primeiro, é necessário estar em Jesus. Ou seja, Jesus é a videira verdadeira. Temos que nos certificar que estamos totalmente inseridos na intimidade com Jesus. Segundo, é necessário estar pronto a ser limpo quando preciso. Deus não usa vasos sujos. Deus, antes de trabalhar através de nós, trabalha em nós. Terceiro, Deus, aleluia, a palavra de Deus é necessário que ela esteja em nós de forma abundante e não de forma serôdia, esporádica. Não, a palavra tem que estar em nós em abundância. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é o que nos direciona, é o que nos dá segurança. A palavra de Deus é viva, ela vivifica nossas almas. A palavra de Deus é luz, ela ilumina os nossos passos. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela tira nossos olhos da terra e é o transporte para o céu da minha vida e da tua vida. Quarto, é necessário plena consciência de dependência de Deus. Deus é Deus sem nós, mas nós sem Deus não somos nada. O que eu sou sem Jesus, como já dizia o padre? O que eu sou sem Jesus? Nada, 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 né? Não somos nada, irmão, sem Jesus. A obra de Deus vai acontecer sem nós. Até mesmo as pedras clamarão se a gente não quiser clamar. Mas nós sem Deus não poderemos realizar nada que permaneça. Deus fez o mundo em que vivemos. Deus nos criou com suas próprias mãos. Deus nos deu uma família. Deus levou alguém para falar do seu amor para nós. Deus nos convenceu. Deus operou em nós tanto querer como realizar. Deus é o que nos garante a chegada segura ao céu. Deus é aquele que nos faz para Ele, e nada podemos fazer por Ele sem Ele. Olha que coisa linda. Todos nós devemos frutificar. Até mesmo as pedras clamarão, mas nós sem Deus, irmãos, não poderemos frutificar sem Ele. Não poderemos. A Bíblia diz assim, algo muito interessante. Aleluia. E isto sempre nos custará alguma coisa. E quando não nos custar, devemos fazer como Davi. Eu não darei ao Senhor algo que não me custe
nada. Davi, ele disse assim: se eu for fazer alguma coisa para Deus, eu não vou dar nada para Deus que seja ruim, que não preste. Tudo que eu fizer para Deus vai custar muito, seja em sacrifício, seja em recurso. Ou seja, Davi disse: eu não vou dar nada a Deus que não venha custar para mim. Sabe quando alguma coisa nos custa? Um tempo, um sacrifício, o vir ao culto, a uma escola bíblica, ter compromisso na igreja. Tudo isso, irmãos, não será vão na obra, para o serviço na obra na casa de Deus e também para Deus. Tudo isso é um sacrifício. Tudo que você vai fazer para Deus custa alguma coisa. Você pode ter certeza que não vai ser de graça. Você vai precisar renunciar a tempo, dinheiro, escolhas. Eu chego aqui para vir no culto, aqui esse horário. Eu poderia estar ganhando dinheiro, irmãos. Mas eu perco dinheiro. Só que eu sei que isso, o que eu ganho aqui é muito mais do que eu poderia ganhar lá fora. Eu estou ganhando vida, alegria, paz para minha família, presença de Deus. Estou ganhando aqui conhecimento, sabedoria de Deus. Então eu ganho muito mais. Mas você pode ter certeza que a gente está perdendo alguma coisa quando nós estamos aqui. Estamos ou não estamos? Você poderia estar com a tua família, você poderia estar numa pizzaria, você poderia estar assistindo uma novela, você poderia estar assistindo um jornal, você poderia estar deitado na sua cama, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você poderia estar trabalhando. Mas quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, o nosso trabalho não é vão. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu queria orar por você, por nós, e dizer para você: mantenha-se firme, mantenha-se focado, mantenha sempre constante e abundante na obra do Senhor, porque todo o trabalho que você faz para o Senhor não será em vão.